Agora à tarde nós teremos a palestra denominada Sistema Orgânico de Produção de Abacaxi, com o Dr. Túlio Rafael Pereira de Pádua, da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas. O Dr. Túlio possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em agronomia, solo e nutrição de plantas pela Federal de Lavras e doutorado no curso de fitotecnia também por Lavras. Atualmente é pesquisador A na Embrapa Mandioca e Fruticultura, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitotecnia e fertilidade do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: produção vegetal, manejo cultural e adubação. Então, o Dr. Túlio vai trazer para nós a palestra Sistema Orgânico de Produção de Abacaxi. Mais uma vez, a gente quer agradecer ao Dr. Túlio pela disponibilidade de vir participar conosco, com a grande honra, a grande satisfação. Túlio, fica à vontade, então, para a sua palestra. Boa tarde, pessoal. Então, está me escutando bem aí? Então, joia. William, muito obrigado pela oportunidade. Queria também agradecê-lo pelo convite e dar os parabéns pela organização, pela logística. A gente sabe que não é fácil. Está sendo tudo muito bom, muito legal. Pessoal, a gente vai trazer para vocês aqui algumas informações sobre o trabalho que a Embrapa faz com a abacaxicultura orgânica. É um trabalho que tem aproximadamente 12 anos, são 12 anos de pesquisa. A gente começou sem ter nenhuma informação. Hoje eu posso dizer que a gente já tem um pouquinho, não é muita coisa, porque eu entendo que a agricultura orgânica é um universo, é muito aberto, então a gente tem muita coisa para explorar e muitas possibilidades. Então, o que a gente vai trazer aqui agora são dados, informações do que a gente já pesquisou, do que a gente está pesquisando, e espero que possa atender, né, o desejo de vocês, a matar um pouco da curiosidade sobre esse tema, e ver que é possível, sim, a gente trabalhar com a abacaxicultura orgânica. Tá bom? Vamos lá. Está indo, não. Ah, foi. Pronto. Bom, esse trabalho, a gente tem uma parceria com uma empresa que fica na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis, que é bem o centro da Bahia. A empresa se chama Bioenergia Orgânicos. Ela procurou a Embrapa por volta de 2011, com interesse de produzir polpa de fruta em sistema orgânico de produção. Então, a partir de então, a gente tem feito trabalhos. A gente trabalha com abacaxi, com manga, com maracujá e uma série de outras fruteiras lá com eles. Tá? Então, a gente desenvolveu todas essas atividades e desenvolve até hoje nessa situação, nessa condição que é de interesse da empresa e que nos possibilitou avançar um pouco nos conhecimentos sobre agricultura orgânica, sobre abacaxicultura orgânica. Ele dá um atraso mesmo? Está dando um atrasozinho. Oi? Ah, você que mudou? É o de baixo, não é isso? Não está indo, não. Bom, para a gente pensar, isso aí, na verdade, a gente traz isso como abacaxi orgânico, mas isso aí, para qualquer empreendimento, para qualquer momento que a gente vai começar o cultivo do abacaxi, a gente tem que pensar nisso tudo. Mas isso, como a gente fala em orgânico, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente precisa planejar até para saber se é viável, se vale a pena comercialmente, né? Então, a gente precisa planejar a produção orgânica. Eu tenho que apontar para aí? Vamos ver. Está indo, não. Bom, vamos lá. As etapas para a gente implementar uma área de cultivo orgânico, né? Primeira coisa, a gente tem que ver se a gente tem um mercado para absorver essa fruta, que vai ter um custo, às vezes, maior, vai ser um trabalho diferenciado,
Será que a gente vai ter mercado para atender? Mercado para comprar essa fruta? Vai valer a pena? Qual é a variedade que a gente vai estar usando? O sistema de plantio, qual que a gente vai fazer? Fileira simples, a fileira dupla? Qual a época de plantio? Vamos ter que plantar conforme a chuva? Vai ser um abacaxi de sequeiro? Vai ser um abacaxi irrigado? E a gente deve sempre buscar a manutenção e o melhoramento da condição física, química e biológica do solo. A agricultura orgânica, o solo, é talvez o principal aspecto que precisa ser trabalhado. Tudo depende do solo. Bom, outras etapas. Aquisição e seleção de mudas de qualidade. A gente está no orgânico. Se a gente vai trabalhar com material que não é resistente, a gente tem que ter uma muda de qualidade. Não é tão fácil contornar problemas, pragas e doenças no orgânico, como acontece no convencional. A gente tem que pensar nisso também. Outra atividade essencial, monitoramento e controle de pragas e doenças. Essa é uma atividade dentro da abacaxicultura orgânica que não pode deixar de acontecer. É preciso ter um acompanhamento constante, sistematizado da área de produção, porque qualquer probleminha que apareça, a melhor oportunidade que a gente tem é resolver rápido. Tá? Manejo de adubação. Que tipo de adubo eu vou usar? Como é que eu vou usar? Tem adubo disponível? Vai ficar barato? Vai ficar caro? Definição de data para indução. Colheita dos frutos. Tem alguma diferença na colheita dos frutos? A gente está trabalhando, teoricamente, com material com um valor agregado maior. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Como é que vai transportar esses frutos? O Gabriel já falou aqui da colheita, da pós-colheita, né? Caixa de papelão, caixa de plástico, como é que a gente faz esse transporte? Então, para começar essa história toda, a gente vai falar um pouco sobre o preparo do solo. Então, no caso que a gente começou esse trabalho lá, a gente fez o que a gente pode considerar uma reconstrução do solo da área de cultivo em sistema orgânico. A gente fez um trabalho com plantas melhoradoras, né? Fizemos um pré-cultivo, fizemos um coquetel de plantas melhoradoras e trabalhamos o solo antes do plantio do abacaxi. Foi espetacular os resultados desse trabalho nosso lá. Então, aqui tem uma área, a gente pode observar aqui à direita, com algumas espécies que a gente trabalhou, com alguns tratamentos. Feijão de porco, milheto, sorgo, crotalária. Trabalhamos também com a vegetação nativa. Então, um colega da parte de solos fez um estudo, né, desses resíduos, né, do aproveitamento desses resíduos no solo. Isso aí foi todo o processo de montagem, semeio, né, a lanço. Depois de 80, 90 dias, a gente fez o corte, né, passou a roçadeira. E depois de 10 dias, a gente fez o plantio nessa área aí, em que a gente aplicou o coquetel. Bom, esse foi a composição do coquetel que a gente trabalhou na Bahia, na Chapada Diamantina. Então, a gente colocou gramíneas e leguminosas, né, a gramínea para dar uma proteção maior ao solo, mais tempo coberto, a leguminosa para levar um pouco mais de nutriente para a planta. Essa é uma outra sugestão que a gente tem de coquetel que pode ser utilizada. Crotalária, feijão de porco, girassol, mucuna, milheto, sorgo forrageiro. É uma outra alternativa. E esse é um dos resultados que a gente obteve lá nesse experimento. Tá? Então, a gente tem ali o milheto, a área que era pré-cultivada com milheto, a área pré-cultivada com sorgo, com a mucuna e o sorgo, e o peso médio do fruto, abacaxi irrigado, abacaxi pérola irrigado. Então, a gente não teve nenhum dos tratamentos com peso médio de fruta abaixo de 1,5 kg, que foi excelente. Baixo problema com fusariose e excelente qualidade de fruto. A gente tem na Embrapa essa cartilha, né, para quem estiver interessado,
É só buscar na internet, tem esse acesso. Eu não sei se o professor William vai disponibilizar. A gente tem também a apresentação no formato PDF, que pode ficar disponível para as pessoas, não tem problema nenhum. E pode ser uma forma de buscar essas publicações. Aí a gente tem algumas informações sobre algumas plantas melhoradoras, a quantidade de nitrogênio que elas devolvem ao solo, né? Devolvem não, né? que colocam no solo, né? Então, é um trabalho muito bacana feito por alguns colegas nossos. Bom, vamos lá para o plantio. A gente, desde o início, a gente trabalhou em algumas linhas, né? Primeiro, densidade de plantio, adubação e essa parte de plantas melhoradoras, plantas de cobertura. Então, a gente começou a fazer o plantio e estudar a densidade. E como vamos plantar? Vamos plantar em fileira simples? Vamos plantar em fileira dupla? E esse foi um trabalho que a gente começou em 2013, 2014, e a gente vai trazer algumas informações, vamos trazer alguns trabalhos que a gente fez, outros que a gente está fazendo agora. E começando para definição do plantio com a cultivar. Nós trabalhamos lá inicialmente com 2 cultivares, a pérola, mais plantado no Brasil, mais aceito pelo comércio, e também trabalhamos com o imperial. Mas a gente precisa saber que público que a gente vai atender, né? Qual é a condição que a gente vai colocar esses materiais. O imperial é um abacaxi excelente, não sei quem já teve a oportunidade de provar, é delicioso, quase que 100% das pessoas que provam, aprovam, só que ele tem uma diferença, ele é um fruto menor. Então, assim, nem todo mundo aceita, nem todo mundo quer, o produtor tem, por sua vez, dificuldade para vender, então é preciso ter um canal de comercialização para esse material. Será que se eu plantar o imperial eu vou conseguir vender? Então, são coisas que a gente tem que levantar. Qual que é a vantagem do imperial no sistema orgânico? Ele é resistente à fusariose, é um material resistente à fusariose. Então, inicialmente, a gente trabalhou com pérola e com imperial, e agora a gente está entrando com novos materiais, que deverão ser lançados em breve pela Embrapa, que mais tarde um pouco, Davi deve comentar, que é o BRS Diamante, o BRS Sol Bahia, e o Real também está lá. Tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter essa percepção para a gente definir qual vai ser o material que a gente vai trabalhar. É possível trabalhar com pérola no orgânico? Há perdas com fusariose? É difícil controlar? Não é fácil, mas é possível controlar. A foto que vocês estão vendo ali, ó, abacaxi orgânico, produzido na Paraíba, em Itapororoca, é um abacaxi pérola. Tem um produtor lá com alta tecnologia e que produz abacaxi na Paraíba. A gente já teve oportunidade, a gente faz alguns trabalhos com ele lá. E ele tem um cuidado com a área dele muito bacana. Outros pontos importantes. O imperial, a gente até hoje tem descoberto coisas, informações sobre essa cultivar. Então, é um material que ele não vai bem em todas as regiões. Ele é mais exigente em água, sofre um pouco com o calor, não é tão rústico quanto o pérola. Outra coisa que é importante, a gente tem visto que ele responde melhor, desenvolve melhor e produz fruto melhor com mudas maiores. Então, mudas, às vezes, de 30 centímetros, elas não vão ter o mesmo resultado que uma muda, por exemplo, de 45 centímetros, não. Então, é mais interessante, às vezes, atrasar um pouco, né, ou pegar uma muda maior para trabalhar no orgânico com o imperial. Não só no orgânico, no convencional também. Raul também já fez alguns trabalhos, né, isso é uma observação que a gente tem de campo. Tá? Sistema de plantio. Aqui a gente começou trabalhando com fileiras duplas. Hoje a empresa ela tem plantado em fileiras simples em função da questão do controle do mato.
das plantas infestantes. E eles vão utilizar, né, o microtrator com uma roçadeira para poder controlar esse mato. Mas a gente está testando algumas outras coisas também que a gente vai mostrar. Só para a gente ter uma ideia, dentro do trabalho com densidades de plantio, para o Pérola e para o Imperial, o trabalho que a gente fez, o peso médio que a gente alcançou. Como é uma empresa que tem como interesse principal a produção de polpa, então altas densidades para ele, altas densidades para o Brasil, né, 51 mil plantas, é um número até elevado para o país, pode ser muito interessante, mesmo com um peso de fruto menor, porque ele vai ganhar na quantidade de fruto, né, e ele está produzindo polpa. E o Imperial, por sua vez, é um fruto menor, a gente já sabe, e não houve diferença em função da densidade. Então, até altas densidades para o Imperial foi interessante para o sistema da bioenergia orgânicos, que é um sistema irrigado. Adubação. A adubação que a gente desenvolveu, o trabalho que a gente desenvolveu, o Raul foi muito atuante nessa parte. A adubação foi com um composto chamado bocache. Não é um composto, às vezes, barato, e ele depende de uma formulação que, às vezes, não é pequena. E depende também do que o produtor de orgânico vai ter na região. Esse é um outro aspecto importante a ser falado. Eu entendo, aí vai uma visão minha, que a abacaxicultura orgânica ou agricultura orgânica, ela é uma oportunidade de independência ou libertação, acho que até mental, dos produtores com relação aos químicos, seja ele um defensivo, seja ele um fertilizante, no sentido de que ele possa enxergar que, às vezes, ele tem resíduos que deveriam ser aproveitados, ou que poderiam ser aproveitados, que têm o mesmo efeito de alguns fertilizantes químicos. Então, a agricultura orgânica ela tem um papel importante no sentido de trazer conceitos e até mesmo produtos que vêm sendo formulados, que também vão sendo absorvidos pela agricultura convencional. Eu acho isso importante porque a gente começou com o bocache, e o bocache ele vai variar em função da região e da disponibilidade dos produtos para a sua formulação. Não existe uma receita pronta e única para o bocache ou para qualquer composto orgânico. Isso é importante ter em mente também. E, além do bocache, a gente está utilizando agora o feijão de porco na entrelinha do abacaxi. Estamos começando a fazer alguns testes. Como eu falei que tem coisas que a gente vai descobrindo do Imperial, né? A gente viu que ele tolera, vamos dizer assim, um pouco de sombreamento na entrelinha por algumas plantas de cobertura, por um período, e que isso é até benéfico para ele. Então, a gente tem feito agora alguns trabalhos nessa linha para compreender e entender um pouco melhor isso aí. Aí, o pessoal limpando uma área lá com feijão de porco, olha como está alto ali, né? Então, a gente deixou, em algumas situações, eles crescerem, o feijão de porco crescer bastante, e a gente tem visto o abacaxi com uma condição boa. Engraçado que isso tudo começou com um descuido momentâneo da empresa numa pequena área lá. Ela cuidava da área de abacaxi, e em uma pequena área ela parou de cuidar. E o mato tomou conta. O abacaxi, inclusive, estava no mulch em plástico. O mato tomou conta, subiu por cima da planta, e aí um dia eles resolveram limpar. Quando eles limparam e observaram o desenvolvimento dessas plantas, que tinham o mesmo tratamento das demais, estava superior àquele que estava sendo mantido no limpo. Então, a gente começou a fazer alguns testes nessa linha também. Aguenta sombreamento, tolera sombreamento até algum nível é interessante. Então, a gente começou a fazer alguns ensaios, assim, vamos dizer assim, exploratórios, para conhecer um pouco melhor,
para depois, então, pegar um pouco mais de refino nesses experimentos. Então, a adubação que a gente fez lá, com bocache e com esterco. Então, a gente fez uma adubação de plantio com esterco. A primeira de cobertura foi esterco, novamente pó de rocha. E depois a gente fez mais 3 coberturas com o bocache. Tá? E cada uma dessas adubações com bocache, a gente colocou para o pérola, o melhor resultado foi 180 gramas de bocache por planta, por aplicação. E para o imperial, ele é mais exigente, a gente conseguiu um bom resultado quando a gente usou por volta de 230 gramas. Outra coisa importante, a adubação tem que ser localizada, ainda mais no sistema orgânico, para diminuir ao máximo a competição de plantas espontâneas com o abacaxizeiro. Então, aí a gente tem alguns resultados do imperial, né, com doses de adubação, trabalho de Raul, em que a gente testou de 10 toneladas a 50 toneladas por hectare do bocache. Pode passar. Aí com pérola e o peso médio do fruto, saindo de mais de 1.800 gramas, alcançando mais de 2.100 gramas, 2,1 kg, com a mesma dosagem, de 10 a 50 toneladas. Tá? Esse é o bocache que é feito lá. Então, eles trabalham com solo de mata, que é a fonte do micronutriente, com esterco bovino, com pó de rocha, com a torta de mamona, com micronutrientes, óxido de magnésio e melaço. Ah, eles sempre usam isso? Isso não. Essa foi, talvez, a segunda formulação que eles fizeram. Hoje, eles já têm uma outra. Então, isso aí varia conforme a necessidade, conforme a disponibilidade desses ingredientes. Tá? Isso aí é bem básico. Precisa seguir essa aí? Não. Essa é só uma formulação que, para eles, era mais econômica. A Embrapa tem uma publicação para produção de composto orgânico em pequenas propriedades. É algo interessante também. Tem toda a explicação de como fazer, como é o processo. E aí, um outro trabalhinho que a gente fez em função de alguns resultados, tudo de início ainda, viu, gente? Isso aí não é uma coisa que está fechada ainda, não. Um trabalhinho que a gente fez com alguns resultados obtidos por um colega, o colega Eugênio, que trabalha com a parte de irrigação, e tem trabalhado também com abacaxi imperial. E uma estudante dele de doutorado, se não me engano, doutorado, ela observou que a planta continuava crescendo, mesmo depois do processo de indução, crescendo crescendo bastante, vamos dizer assim. E aí a gente começou em campo a fazer alguns testes, como eu disse, exploratórios ainda, para que a gente possa agora, a partir de agora, fazer um refino disso aí. Então, a gente fez um teste numa área do produtor lá da bioenergia, em que a gente não fez adubação depois da indução e fez adubação com torta de mamona ou bocache, 1 ou 2 vezes após a indução. Quando a gente usou a torta de mamona, 2 aplicações após a indução, a gente reduziu frutos que não têm valor comercial, que às vezes é alto, nesse aspecto, e nesse caso, eles perderam 35% da produção, a gente reduziu para 17%. Então, a gente vai agora trabalhar com mais cuidado, com mais atenção, com algumas novas tratamentos, né, para a gente entender um pouco melhor como é que é isso aí. E funcionou quando a gente utilizou a torta de mamona, que é mais rica em nutriente do que o bocache ali. Bom, mais um outro aspecto importante que a gente tinha levantado é a produção de mudas. E muda é uma questão muito séria. Muda de baixa qualidade corre um risco muito grande no convencional. No orgânico, então, nem se fala. Muda de qualidade. E aí a gente fez um trabalho com a empresa, com produção de mudas por seccionamento de talo. Então, eles trabalham mais com seccionamento de talo do que com as mudas
que a gente chama de cacho ou filhote, que ficam em volta do fruto. E, inclusive, hoje eles comercializam mudas. Eles têm uma área muito grande. Eu acho que, somando as 3 estufas, eles devem ter quase 1 hectare de área com produção de muda de abacaxi. Hoje, abacaxi imperial. Essas são as mudas convencionais e os cuidados que a gente tem que ter, né? Ela pode trazer a cochonilha, no caso de materiais que não são resistentes, podem estar contaminados com a fusariose, ou com a murcha, naquela foto à esquerda de baixo lá, né? Uma área com plantas com sintomas claros da murcha associada à cochonilha. Evitar esse tipo de muda. Selecionar, tem que fazer uma seleção boa, lembrando que no orgânico a possibilidade de controle é muito menor. E também o tamanho de muda. As mudas precisam ter tamanho, principalmente no caso do imperial. Pode passar. Então, a gente começou a trabalhar com eles o seccionamento de talos. Então, esse seccionamento, ele reduz o risco de introdução de problemas. Então, você vai ter que conseguir um controle maior com relação a doenças e pragas. Se você quiser, você pode rastrear essas mudas por lote, por canteiro, né? Os talos, no caso da bioenergia, eles são tratados hoje com uma solução de calda bordaleza. E, depois de tratados, eles são colocados em canteiros, são cobertos com uma fina camada de substrato para manter a umidade, e ali eles começam a produzir mudas. Essa é uma tecnologia que vai ser muito importante para a gente agora da Embrapa, porque ela vai ser uma das suportes, né, para o lançamento dos novos híbridos que a Embrapa pretende lançar em breve. Então, a gente tem trabalhado, feito alguns estudos para entender um pouco como é que funciona, ou como é que a gente pode aumentar o número de mudas, ou produzir a muda mais rapidamente nesse sistema de cultivo. E aí a gente vai trazer algumas informações aí para vocês também. Depois que esse talo é colocado no canteiro, coberto com substrato, a partir de 90 dias, a gente já consegue produzir as primeiras mudas. Elas são retiradas, quando elas atingem por volta de 10 centímetros, e são encaminhadas para tubete ou para canteiro. Eu, particularmente, prefiro canteiro, porque é mais rápido o processo, porque no tubete elas vão crescer até uns 2, 3 meses, e depois elas não desenvolvem tão bem. No canteiro elas têm mais área, têm mais espaço para desenvolvimento radicular e crescem mais. Então, esse é o sistema adotado pela bioenergia, uma coisa simples. Então, a gente tem o seccionamento de talo em cima, a calda bordaleza, o tratamento a 1% com calda bordaleza. Hoje eles já estão tratando a 0,5%, porque tiveram alguns problemas lá. E aqui o talo secando para depois ir para canteiro. Aí são diversos canteiros e os sistemas que eles adotaram lá. Primeiramente, eles adotaram o uso de tubete. Hoje eles estão plantando tudo em canteiros, em função dessa facilidade e da possibilidade da muda crescer mais. Então, eles têm os canteiros de talo suspenso, lá a gente já tem algumas mudas ali. Tem no chão, só coberto com um telado, né? Pode passar. Ali a gente tem um trabalhinho, que a gente vai trazer agora as informações, em que a gente estava estudando o desenvolvimento dessas mudas, né, o tamanho dessas mudas, o crescimento, em função de doses de esterco. Tá? Isso trabalhando lá na bioenergia, no orgânico. Então, a gente fez um estudo em que a gente colocou 3 tamanhos de muda, mudas retiradas com 6 centímetros, mudas retiradas com 12 centímetros e mudas retiradas com 18 centímetros em 4 doses de esterco, para ver o processo de desenvolvimento e crescimento delas. Então, a gente teve um resultado muito bom com esses 36 litros, principalmente com mudas de 12 e 18 centímetros de tamanho. Tá? Litros
por metro quadrado foi o que deu o melhor resultado. E aqui já é um outro experimento que, inclusive, Aristóteles está apresentando ali fora, em que a gente tem manejo de talo e utilização de micro-organismos. Então, é um outro trabalho, é uma outra linha que a gente tem trabalhado muito, vocês vão ver que a colega Fernanda vai apresentar alguns dados também. A gente tem utilizado muito micro-organismo. Isso aqui é um teste para a gente ver o crescimento, a produção de mudas, melhor dizendo, em função de tratamentos. Outra coisa, a gente fez um estudo com relação aos talos, né, que a gente tem aqui. O talo seccionado, mas que a gente manteve a bainha das folhas, o talo seccionado sem a bainha das folhas, ao lado o talo inteiro, sem secção e com a bainha, e em cima o talo inteiro, sem secção e sem bainha. Tá? A gente testou esses 4 métodos, né, de produção de mudas aqui por talo, com bactéria ou sem bactéria, e mais a testemunha deles, que é com a cauda bordaleza. Então, o que a gente viu? Que a bactéria e o talo, quando é seccionado, mas se mantém a bainha, a gente tem um ganho na velocidade de produção de mudas, principalmente nos 2 primeiros meses. Isso aí, no final, vai dar alguma diferença? A gente não chegou ao final ainda, mas provavelmente não. Mas esse dado aí é um dado importante, porque para esse processo que a gente está desenvolvendo, para novos híbridos, a gente pode ganhar uma produção mais rápida, produzir muda mais rápido primeiro. Então, você disponibiliza essa muda mais rápido. Então, a gente está fazendo esses testes, pode passar. E a indução? Pode-se fazer indução no cultivo orgânico? Pode. E a indução ela é feita com carbureto, desde que haja autorização de um órgão certificador. Tá? Uma organização de controle social ou um organismo de avaliação de conformidade, uma certificadora. Então, o que a gente tem usado lá? Carbureto de cálcio, 0,5 a 1 grama de carbureto por planta, joga no olho, você pode fazer dessa forma, ou colocar uma pedrinha de carbureto de aproximadamente 60 gramas numa bomba costal de 20 litros, com 12 litros d'água. Então, você espera o carbureto reagir e aplica sempre no olho da planta. Quando a gente aplica, pouco tempo depois, 45 dias depois, a gente começa a ver as inflorescências. Lá, para as condições de lá, no caso do imperial, a gente pede para fazer um reforço, um repasse na indução. Aplicar novamente o carbureto, que muitas vezes uma aplicação só, um tratamento só, né, não tem uma boa eficiência. Tá? Plantas espontâneas são um problema? Talvez seja o maior problema no cultivo orgânico, o controle de planta espontânea, do mato. Estava conversando com o Jimmy mais cedo, ele falou, Túlio, planta espontânea, mato, invasora, qual o nome? Eu falei, eu já ouvi de tudo. Cada um segue uma linha, né? Acho que a gente vai ter até uma apresentação a respeito desse tema. Há cerca de 15, 20 dias atrás, entrou em contato com a gente uma pessoa que produz abacaxi orgânico no Pará e que veio falar que o principal problema que ele estava tendo era o controle do mato. E aí eu falei para ele, tem o Mauch, já testou? Não, nunca testamos o Mauch. Tem o pequeno trator que passa na entrelinha, já testou? A gente usa o trampo, controla com a roçadeira e tal, mas quando a gente está terminando de passar, a gente já tem que começar de novo, porque o mato já está voltando. Falei, e planta de cobertura na entrelinha, já testaram alguma? Não, isso não. Falei, pois é, planta de cobertura ela tem a possibilidade de proteger a entrelinha, produzir nitrogênio que vai ser absorvido, aproveitado pela planta, e ainda é uma planta que pode ser bem supressora, controlando o mato.
Então, esses são alguns trabalhos que a gente tem feito. Pode passar. Então, o abacaxi, nos primeiros 6, 7 meses, ele tem um crescimento muito lento. E o sistema radicular do abacaxi é muito superficial e pequeno, curto. Então, é uma planta muito sensível à concorrência com plantas espontâneas por água, nutriente, por luz. Então, a gente tem que buscar métodos para controlar. Em área irrigada ou em regiões que chove muito, às vezes esse controle é feito 2 vezes por mês ou mais, a depender da circunstância. Então, o custo fica muito elevado. Então, a gente pode partir para vários métodos. Por exemplo, o uso da cobertura morta, coquetel para plantio, o uso do mulching plástico. E é o que a gente tem estudado. A gente não conseguiu estudar tudo ao mesmo tempo, mas a gente vem, aos poucos, em função da demanda da empresa parceira, tentando descobrir o melhor caminho para ela. Então, a gente já fez testes lá com mulching plástico. Eles optam sempre pela capina manual, que encarece e demora muito o processo. E também tem a roçadeira costal. Então, assim, vai depender do tamanho da área, vai depender da condição financeira do produtor. E aí a gente pode abrir esses caminhos aí. Marina está aqui, Marina já visitou essa fazenda, ela faz um trabalho nessa linha que a gente sabe. E a gente tem alguns dados interessantes do uso do mulch, não só aqui, né, mas na Embrapa tem o Eugênio, que eu já comentei sobre ele tem alguns trabalhos interessantes também. O Davi usa muito mulch, né, principalmente para controlar o controle do mato, questão de mão de obra. E aí a gente tem ali desenvolvimento no lado de lá, comparação das plantas no mulch e fora do mulch, tanto nas duas fotos, né? Então a diferença é muito grande. O desenvolvimento no mulch, ele é maior, a planta cresce mais, ela está numa condição muito melhor. Pode passar. Alguns resultados, eu vou passar rápido aqui, mas aqui a gente estudou doenças e pragas, com pérola e com imperial, que a gente avaliou presença ou ausência de cochonilha e plantas com sintoma de fusariose no mulch e na área de cultivo sem mulch. O mulch reduziu a presença de cochonilhas nesses estudos, tá? Nos estudos, a presença de cochonilha foi menor e também a incidência de fusariose. Então, na área que não tinha o mulch embaixo, pérola sem mulch, teve uma perda de 8%. Enquanto no mulch, esse número foi para 2%. Então, é mais uma alternativa até para controle da doença. Pode passar. Aí, isso aí são dados do crescimento da folha D. Né? Então, houve um maior número de folha também, inclusive, onde a gente usava o mulch, tá? Em verde é onde a gente está com o mulch, tanto para o pérola quanto para o imperial, houve esse efeito. Então, a planta, às vezes, ela tinha um comprimento de folha D menor, mas um maior número de folha. Pode passar. E aí, a produção, né, o peso médio de frutos na área com mulch e sem mulch, usando o sistema de irrigação por gotejo. Então, houve ganhos tanto para o pérola e principalmente para o imperial nessa condição lá da bioenergia. Então, o que a gente viu aí é que o imperial, na região da bioenergia, na Chapada Diamantina, com gotejo, ele não é viável. Se for usar o sistema de irrigação lá, o resultado que a gente teve bom foi com microaspersão. E aí o trabalho que a gente tem feito. A gente agora está estudando o feijão de porco na entrelinha do abacaxi, como forma de controlar o mato, reduzir o número de capinas e também é uma fonte de nutriente para a planta, né? Porque a gente vai estar roçando de tempos em tempos esse feijão de porco e semeando de novo. Então, vai estar sempre protegido, sempre suprimindo o aparecimento de mato. Doença. Pessoal, como eu disse lá no início, monitoramento
é essencial. O controle da fusariose que a gente tem hoje, vamos dizer assim, viável no orgânico, é através do monitoramento e uso de plantas sadias. Então, apareceu planta com sintoma, a gente retira e tem que fazer isso mensalmente. É necessário no caso do pérola. Tá? Plantar em áreas não sujeitas ao encharcamento, no caso da fitóftora, né? E colher o fruto mantendo um pedacinho do pedúnculo, o Gabriel até mostrou isso, né? Falou disso na apresentação dele, como forma de reduzir também a podridão negra do fruto. Aí no caso da broca, para regiões que têm problema com a broca, então a proteção mecânica, né, dos frutos, da inflorescência, com sacos de papel. Tem alguns produtos que o pessoal tem testado, que pode funcionar. E a murcha, mudas sadias, destruição de restos culturais, e a gente também utilizou, e que teve alguma eficiência, o uso de calda de sabão. Conseguimos segurar um pouco o problema da murcha. Então, esse é um esquema só para a gente lembrar, né, do monitoramento para áreas menores, para áreas maiores. Então, vai fazendo um zigue-zague na área de produção e, aparecendo planta doente, a gente vai retirando. Outro problema que a gente tem no orgânico, eu já estou terminando, viu? Acho que está longo, né, pessoal? O uso de jornal é proibido, por causa da tinta, por causa do químico, né, presente na tinta, de metal pesado e tudo mais. Então, a gente não pode usar o jornal. Hoje o jornal é caro, né, nem tem sido muito utilizado mais. Então, a gente tinha que buscar alternativas para o produtor. Então, o problema da queima é muito severo na região. Tá? E a gente usa ali, onde não está protegido, o fruto do meio, todo queimado, e o saco de papel funciona, protege, mas ele se desfaz ou pode ser levado pelo vento, então é um problema também. Pode passar. A gente fez uma escala para a gente ter uma ideia de alguns testes que a gente ia fazer, para ver se a gente conseguia ter um resultado bom com relação à queima. Aí a gente partiu para testes com sombrite, tela de sombreamento. Fizemos teste com tela de sombreamento de 30, de 50, de 70, utilizamos tela azul. Foram vários testes que a gente fez e comparamos também com a área não protegida e a área coberta com os sacos de papel. Pode apertar mais uma vez, por favor. Mais uma. Então, ali é só para a gente ver o experimento. Pode apertar. Pode apertar mais uma. Então, esse experimento a gente testou tela de 70, papel, frutos sem cobertura, né? E a tela de sombreamento de 50. Então, a gente viu que o sombrite, tanto de 50 quanto de 70, eles protegeram bastante, reduziram a nota que a gente tem na escala, quando a gente faz a nota de queima do fruto, e são interessantes, são uma alternativa, no diferenciado do saco de papel. Então, são uma alternativa interessante para uso no sistema orgânico. Aí a gente tem, trouxe para vocês essa informação, que a gente falou do sombreamento, e a gente começou a fazer alguns estudos. Então, a gente fez umas casinhas cobertas, né, com tela de sombreamento, e comparou com a área a pleno sol. Né? Então, a tela de 30, de 50 e a pleno sol. Então, houve um ganho no peso médio de fruto também quando ele estava sombreado. Então, é um caminho que a gente começou a seguir. Isso aqui não é a classificação que o Gabriel trouxe, né, mas é só para a gente ter uma ideia também do número de frutos produzidos, né, em cinza a tela de 30, preto a tela de 50 e amarela a pleno sol. Então, a gente reduziu o número de frutos de 350 a 700
e aumentou de 700 até 900 quando a gente usou o Sombrite, a tela de sombreamento. E já finalizando, a questão da colheita e do transporte, como a gente está trabalhando com material diferenciado, com um produto com valor agregado maior, a gente precisa ter um cuidado maior com ele, né? Entregar um fruto de melhor qualidade, mais saboroso. Então, a gente usa essas caixas de papelão, no caso da bioenergia, para entrega dos frutos de melhor qualidade ao mercado consumidor. Então, eles entregam a São Paulo quando eles têm essa produção. Tá? E aí a gente fala do cuidado do fruto, né, mantendo o pedúnculo, para evitar esse problema de podridão do fruto, né? E esse é o tipo de caixa que eles têm usado lá. Bom, isso aí é só para vocês saberem, eu não sei se todos sabem disso, a gente tem um sistema de produção, está disponível na internet para todo mundo que quiser acessar. A gente traz essas informações sobre como plantar, como produzir o abacaxi no sistema orgânico. E, inicialmente, era isso que eu queria trazer para vocês, e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.